Hoje nós vamos utilizar para fazer esse projeto os panos, aqueles que a gente utiliza para limpeza. O pessoal chama de pano de saco, saco de linhagem. Realmente esses são diferentes. Por quê? Porque são coloridos. Eu encontrei esses panos, eu achei um desperdício utilizar para limpeza. Então a gente vai fazer hoje com esses panos uma capa para galão de água. Eu simplesmente desmanchei aquela costura que vem fechando o saco, então ele ficou um tecido inteiro. Para fazer as medições, a gente vai precisar de uma fita métrica, ou no caso eu estou utilizando aqui uma trena, porque eu não tinha fita métrica, né? Espero que dê para vocês visualizarem aí, tá um pouquinho desfocado, mas eu vou precisar medir no nosso saco 40 centímetros de altura. A largura, a gente vai utilizar a largura toda do saco, porque ela vai ser o suficiente para poder encaixar ali o nosso galão. Então, a gente, por enquanto, não vai precisar mexer nada na largura. A gente só vai medir 40 centímetros na altura do saco. E aí, a gente vai fazer o nosso primeiro corte. A parte que vai sobrar, depois que a gente retirar esses 40 centímetros, a gente vai reservar essa parte, porque a gente vai utilizar ela. Ela vai servir para a gente fazer a parte superior da nossa capa, aquele círculo que fica ali na parte superior da nossa capa. No caso, o tecido que vai sobrar não vai ser o suficiente para mim cortar o círculo inteiro, mas a gente vai reservar, porque tem um jeitinho que eu vou ensinar para vocês agora, da gente cortar esse círculo, né? Vamos reservar os nossos 40 centímetros. Vocês veem que já está aberto aí de um lado. Agora a gente vai pegar a parte que sobrou do tecido. A gente vai pegar uma folha de ofício, aquela folha tipo A4. Vamos dobrar ela ao meio. Nessa folha a gente vai riscar um semicírculo com 15 centímetros de diâmetro. Como que a gente vai fazer para riscar? Um jeito super fácil. A gente vai pegar, segurar uma pontinha, marcar os 15 centímetros, a gente vai girando a fita métrica ou a régua, ou a treno, que a gente estiver usando aí para fazer a medição, a gente vai girando aos poucos e marcando os pontinhos, sempre na altura de 15 centímetros. Depois a gente vai simplesmente com o lápis ou uma caneta unir esses pontinhos. Isso aí já vai formar um desenho que a gente vai utilizar para fazer o nosso semicírculo, né? Como a folha tá dobrada, a gente vai vir, vai fazer o corte aí onde a gente fez esse traçado, e quando a gente abrir, a gente já vai ter aí o equivalente a meio círculo. Se a gente tiver um tecido maior, a gente vai só dobrar o tecido, vai posicionar esse molde aí no rumo da dobra, e ao cortar, a gente já vai ter um círculo inteiro. Nesse caso aqui, como o tecido que sobrou foi pouco, eu vou utilizar a tesoura, o molde aí para cortar, mas quando eu terminar esse corte, eu vou ver que eu vou estar com duas metades. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou emendar as duas partes, formando aí um círculo inteiro. Como que eu vou emendar essas duas partes? Eu vou simplesmente passar uma costura ali ao meio, unindo essas duas metades, então automaticamente eu vou formar aí um círculo, que é o que a gente vai utilizar para fazer aí o fundo da nossa capa de galão. Depois que eu passei essa costura e unindo as duas partes, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir com os dedos aí essa costura. Porque que eu vou fazer? Para não ficar em alto relevo essa emenda que eu fiz aí, eu abrindo ela aí de fora a fora, eu vou passar uma costura tipo zigue-zague, para poder baixar aí essa emenda que ficou e ela ficar nivelada aí no tecido. Reservando esse círculo aí, a gente vai utilizar agora alguns tecidos para poder fazer a barra do nosso galão, da nossa capa de galão. Nós vamos utilizar os tecidos conforme a cor que a gente está utilizando do saco. A gente vai pegar estampas que vão combinar com a cor do saco que a gente vai usar. A gente vai cortar uma barra na largura do tecido, que vai ser mais ou menos 89 centímetros, que vai ser a largura total aí do nosso saco. Então, além desse tecido que a gente vai cortar para fazer a barra, nós vamos usar alguns aviamentos combinando aí, né, nas cores entre si, para dar
complementa mais a nossa barra. Tipo, passa-fita, fita de cetim, as cores que vão combinar. E principalmente o viés. Por quê? O viés ele vai servir para ajudar a dar um acabamento melhor aí na parte de baixo das barras. Eu gosto de utilizar também retalhos, porque os retalhos a gente pode fazer esses biquinhos aí que fica muito charmoso também na capa de galão. Esses azuis que eu combinei entre si aí eu vou utilizar para esse tecido estampadinho floral aí, para fazer a barra com esse tecido. Fica muito bonitinho. Como eu comecei cortando tecido amarelo, eu vou explicar vocês até o final nesse tecido do saco aí amarelo. Vou utilizar essa estampa de galinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo, eu vou passar uma costura reta, emendando essa barra de tecido aí no saco amarelo. Vou costurar pelo lado direito, por quê? Vocês vão entender agora. Eu vou retirar o excesso de tecido que sobrou aí rente a essa costura reta que eu fiz. E do lado esquerdo, do lado avesso aí, eu vou colocar o viés. Por que que eu vou colocar do lado avesso? Porque o viés, ele precisa ser dobrado o contrário. Então, por isso que ele é pregado do lado avesso. Para que depois eu venha virar o viés para rebater a costura. Então, depois que eu preguei a barra do lado direito, eu tirei o excesso ali de tecido, eu venho na dobrinha do viés, que eu abri um lado dele. Nesse lado que eu abri, eu venho passando uma costura reta. Depois que eu passei a costura reta em toda essa parte aí, eu vou simplesmente virar o contrário. Dobrando o viés aí ao meio, eu vou rebater o viés. É isso que deixa o viés bem pregadinho dos dois lados. Essa é a forma correta de utilizar o viés. Eu resolvi usar esse viés laranja sobre amarelo, porque eu achei que deu uma alegria a mais aí no tecido, porque esse tecido de galinha ele estava com umas cores um pouquinho mais neutras. Então, agora, para completar, dar um charme a mais na minha barra, eu utilizei mais uma parte do viés laranja, porém, dessa vez ele aberto, para dar um colorido a mais. Agora, eu estou utilizando um passa-fita, com a fita também laranja, e eu achei essa barra prensada com estampadinho de galinha, que eu resolvi utilizar ela também. Eu vou costurar tudo aí na minha barrinha. Depois de tudo bem costuradinho, já pregadinho, já ficou pronta a minha barra. Se eu resolvesse terminar por aqui, já ficaria uma capa muito bonitinha. Mas acontece que para dar um charme a mais, uma alegria a mais, a gente vai fazer uma aplicação aqui na parte central da nossa capa de galão. Então agora vamos lá que eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa aplicação. Eu vou dobrar aqui essa parte da minha capa, centralizando aqui para me marcar o meio. O desenho que a gente vai usar para fazer a aplicação é essa galinha. Olha para vocês verem que coisa mais charmosinha essa galinha. Depois a gente definir o desenho que a gente vai fazer, a gente vai ir separando esse desenho por partes. A gente vai fazer cópia das partes do desenho, porque esses moldes das partes do desenho a gente vai utilizar recortando os diversos tecidos que a gente vai utilizar, combinando entre si para montar o desenho que a gente vai fazer a aplicação. Como que a gente vai fazer isso? É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. A gente cortou ali as partes de tecido, tô deixando montado superficialmente, assim, só para vocês verem. Eu não tenho aquele tecido termocolante que o pessoal usa para fazer a aplicação, mas eu descobri essa técnica de utilizar a cola. Essa cola extra forte, ela é uma cola muito boa, ela não mancha o tecido e o efeito final, ele é o mesmo. Então, como hoje em dia a questão é economizar, e na minha cidade eu tenho uma dificuldade de encontrar esse papel termocolante, e até mesmo por uma questão de gasto, para não gastar um pouco a mais, eu vou utilizar para aplicar os tecidos aqui a cola branca mesmo, mas é super simples. Eu posicionei a metade do tecido, colei, venho espalhando a cola na outra metade do tecido, com o auxílio de um pincel mesmo, depois venho esticando a parte aqui, ó, pressionando aqui a cola para ficar bem coladinho. Não precisa se preocupar que a cola não mancha o tecido. Depois que a cola seca, ela fica transparente. Aí eu venho colando parte por parte, como eu disse anteriormente, como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Eu vou voltando as partes da galinha, né? Me preocupando primeiro com a parte principal, que é o fundo, depois vou colando as partes menores, sempre com o desenho do meu lado para mim acompanhando a montagem, para não ficar uma coisa desproporcional, né? Para fazer a colagem de forma que o desenho fique todo montadinho da forma correta novamente.
Depois que eu terminar de colar todas as partezinhas, vocês podem ver que aí já vai tendo uma certa coerência, o desenho já vai voltando a fazer um certo sentido. O que a gente vai fazer depois? Com o auxílio do ferro elétrico, a gente vai vir secando a cola, para a gente poder dar continuidade ao trabalho de uma forma mais rápida. O ferro não precisa estar muito quente, até porque o biquinho e os coraçõezinhos aí eu fiz com feltro, o feltro ele não suporta muita caloria. Então o ferro tem que estar de morno a quente, né? Eu vou passando aos poucos para secar o excesso da cola. Depois de passar do lado direito, eu viro o tecido, que eu também passo de novo do lado avesso, para ficar realmente bem sequinha a minha colagem ali, a minha aplicação. Depois de ter certeza que está tudo bem colado, tudo bem sequinho, o que eu faço? Eu vou fazer o caseado no meu tecido. Eu utilizo a linha de crochê, aquela um pouco mais fina, porque eu faço o caseado à mão. Eu acho que ele fica realçando mais, porque a linha é um pouquinho mais grossa. Olha para vocês verem como que o contorno com o caseado, depois ele já dá aquela vida para o nosso desenho. Veja esses outros que eu fiz, como é que fica tão bonitinho, né? Para quem tem a máquina de costura que tem vários pontos de bordar, pode bordar a máquina? Pode, mas eu nesse caso eu preferi fazer à mão. Aqui, continuando a explicação de como que a gente vai fazer para finalizar o nosso galão, depois da nossa aplicação já toda pronta, o bordado todo prontinho, a gente vai vir finalizar a nossa capa. O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai passar uma costura do lado direito, isso mesmo, do lado direito. A gente vai retirar o excesso de tecido que ficou para fora da costura. Depois a gente vira do lado avesso e passa uma nova costura do lado avesso. Por que isso? Porque aí vai evitar que a gente precise gastar mais viés para arrematar a parte interior da nossa capa. Olha para vocês verem como que o acabamento vai ficar super bem feitinho. Costurou do lado direito, virou do avesso, passou uma costura do lado avesso, olha para vocês verem. Não fica fiapo de tecido aparecendo. E do lado direito, olha, fica super bem costuradinho também. Já vai ficar um acabamento excelente e vai economizar o viés. Agora, para pregar aquele círculo que a gente reservou, que vai ser a parte superior aqui da nossa capa, nós vamos fazer pique nos 4 cantinhos aqui da parte da nossa capa. A gente vai marcar o meio. Nas 2 laterais, a gente vai fazer um piquezinho bem pequeno, só para marcar mesmo. E no nosso círculo, a mesma coisa. Ele estava dobrado em 4, a gente vai marcar os cantinhos, de forma que no final vão ter 4 piquezinhos, que a gente vai unir esses piques com a ajuda do alfinete, para ficar mais fácil a gente fazer a costura. Como é uma peça redonda, né, um círculo, é mais difícil de costurar certinho. Então, para a gente não ficar com a peça saindo fora, tendo que ficar desmanchando e consertando toda hora, a gente vai alfinetar para ficar mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vai começar primeiro pela costura de trás. A gente vem e coloca um alfinete. Aí, no piquezinho que a gente fez na parte central aqui da frente, a gente vem, une a outra costura, vem, coloca outro alfinete. Nos cantinhos, a gente vai unir pique da parte de baixo com pique do círculo. Olha lá, pique com pique. Vamos colocar outro alfinete. E na última parte, a mesma coisa. No finalzinho aí, a gente vai estar com 4 alfinetes encaixadinhos aí. Depois de ter alfinetado essas 4 partes principais, fica mais fácil para a gente alfinetar a distância entre um alfinete e outro aí, ó. Com a peça já toda alfinetadinha, fica mais fácil para me passar a costura. Aí eu venho, passo uma costura ao redor. Por que eu alfinetei do lado direito? Porque eu vou colocar um viés na parte superior também. Se eu não fosse colocar o viés aí na parte superior, para dar um coloridozinho a mais na parte de cima, eu iria alfinetar pela parte do avesso, para que a costura ficasse do avesso. Depois que eu passei a costura, eu venho, prego o viés, rebato o viés, igual eu fiz na parte de baixo, e tá pronta a nossa capa. Espero que vocês tenham gostado. A criatividade de vocês pode ficar aí a gosto, fazerem coisas lindas e maravilhosas. Nesse aqui eu coloquei o viés por dentro, para dar um acabamento por dentro, mas fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Super beijo!